Olá, meus irmãos, bom dia. Chegamos na lição número 15, a volta de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa lição. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Essa é a parte mais gostosa que o Apocalipse revela, né? Que Jesus em breve voltará. Que maravilha! E eu quero começar lendo o primeiro texto do Apocalipse que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 diz assim, ó: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Que coisa maravilhosa, né? João tem uma visão linda e maravilhosa da volta de Jesus, Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, com todos os seus anjos. Que maravilha! Porém, Jesus fez algumas advertências com relação à sua vinda. Vamos lá. Mateus capítulo 24 e o verso 4 e 5. Olha as advertências que Jesus fez quanto a este evento. Vamos lá. Mateus 24, 4 e 5 diz assim, ó: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E a gente vê isso, quantos Cristos nos já apareceram aí, né? Até aqui no Brasil tem um tal de Henri Cristo e tem aparecido aí muitos outros dizendo eu sou o Cristo. Que comparação fez Jesus sobre a sua vinda? Olha, Mateus 24, 27, ele diz assim, ó: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago, quando ele sai de um lado para o outro, todo mundo vê. É algo fantástico, é algo impressionante. Relampeja, o céu todo fica claro. Jesus voltará literalmente ou só em espírito, como alguns ensinam? O que vocês acham? Vamos lá para Atos capítulo 1 e o verso 11. Atos 1 e o verso 11 diz assim, ó, a palavra do Senhor. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis assim olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aqui foi quando Jesus estava subindo ao céu, a ascensão de Jesus, os de seus discípulos estavam ali olhando e ele começou a subir em cima de uma nuvem, seu corpo literal, da maneira como... E então ele estava subindo e eles ficaram admirados, dois anjos apareceram e falaram essas palavras. Vocês estão admirando isso? Esse mesmo Jesus em corpo, visível, de maneira pessoal, real, corporal, é o corpo, vai voltar da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir aqui. A outra pergunta é: que acontecerá? Quem acompanhará Jesus em sua vinda e o que farão? Mateus 24, 31. Verso 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade da terra. Então o que Jesus vai fazer? Vai recolher os seus e vai levar com ele. Muito bem. Como ficará o céu na abertura do sétimo selo? Como ficará o céu? Veja, Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Como ficará o céu na vinda de Cristo Jesus? Apocalipse capítulo 8 e o verso 1 diz assim, ó: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que silêncio no céu? Sabe por quê? Porque Jesus vai vir a esta terra com todos os seus anjos. O céu ficará vazio, não ficará ninguém lá, não terá ninguém lá no céu. Por isso que o céu ficará em silêncio. Olha que interessante. O que acontecerá com os salvos que estiverem mortos no dia da volta de Jesus? O que vai acontecer com os salvos mortos no dia da volta de Jesus? Que coisa maravilhosa é esta revelação bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
E o verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvido a voz de arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que legal! Se você morrer antes da volta de Cristo Jesus, mas for fiel, andar nos caminhos dele, fazer a vontade dele, pode ter certeza que no dia da volta de Jesus, quando soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz aqui a palavra do Senhor. O que acontecerá com os vivos, os salvos vivos, aqueles que foram fiéis ao Senhor? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Veja, ao mesmo tempo em que os fiéis mortos ressuscitam, os fiéis vivos são transformados. E que transformação é essa? Duas coisas: incorruptibilidade, ou seja, nunca mais pecar; imortalidade, nunca mais morrer. Que coisa maravilhosa, fantástica! E o que acontecerá com os ímpios, os perdidos, aqueles que não aceitarem a Cristo, aqueles que rejeitarem o convite de salvação e esperança, aqueles que não querem ser de Cristo, não querem ir para a igreja, não lê Bíblia, não ora, aqueles que não querem ser batizados, não querem tomar uma decisão lá de Cristo? O que vai acontecer com esses? Apocalipse capítulo 20 e o verso 5 diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que completasse o 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja, os que estiverem mortos vão continuar mortos. Só vão ressuscitar depois do milênio. E o que vai acontecer com os perdidos que estiverem vivos no dia da volta de Jesus? O que vai acontecer com estes? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8. Segundo Tessalonicenses 2:8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo. Finalmente, o perdido, o iníquo, o perverso, o pecador vai ser revelado aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Os perdidos no dia da volta de Jesus vão morrer e só vão ressuscitar junto com os mortos que já morreram desde o início da história da humanidade, depois do milênio, para finalmente serem executado para a morte eterna. Muito bem. E a última pergunta: quais serão as condições da vida após a volta de Jesus? Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? É o meu maior desejo, é a minha maior esperança. É por isso que sou cristão, é por isso que permaneço na igreja, é por isso que prego o evangelho, porque eu acredito que Jesus em breve vai voltar. E quando ele voltar, quando finalmente ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas, vai nos dar a vida eterna, vai dizer que a morte já não vai existir. Nós não vamos sentir mais dor, nem sofrimento, nem perda. Vale a pena ser fiel. Vale a pena entregar-se a Cristo. Vale a pena tomar a decisão pelo batismo, porque finalmente vamos viver a eternidade com o Senhor. E qual é a nossa declaração de fé? Conforme o ensino da Bíblia, você acredita na segunda vinda de Cristo, que seja literal, pessoal, visível e audível? Segundo, você deseja fazer parte do grupo dos salvos quando Jesus voltar e receber o prêmio da vida eterna? E por último, você quer desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus, permitindo que Ele seja o seu Senhor e Salvador? Se é esse seu desejo, feche seus olhos
e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela promessa da tua vinda, Senhor. Abençoa cada um dos que estão nos ouvindo e acompanhando esse estudo. E que possamos, Pai bendito, pela tua graça e misericórdia, ver Jesus voltar. Se por acaso morrermos antes, que o Senhor nos ressuscite nesse dia, porque queremos ser fiéis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. Até o próximo estudo. E o tema do próximo estudo é o reinado de 1000 anos. Fique conosco.